Podcast, com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. É uma satisfação imensa falar com você que está me assistindo agora, me ouvindo. Esse podcast, ele vai ao ar e você pode assistir pelo canal do YouTube Rodrigo Carpati ou através de qualquer plataforma streaming. Hoje eu tenho convidados ilustres, como de costume ainda não vou abrir, vou falar da frase da semana. Uma frase de Barack Obama: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procurávamos. Bonita frase, hein? Bonita. Roberto Moura, síndicos de condomínios com vasta experiência, um conhecimento fantástico. E a gente vai bater um papo descontraído, igual a gente estava falando agora, e mostrar para esse público que nos acompanha que a gente também tem dores, como que é difícil. O Rubens estava falando, então não vamos... As pessoas às vezes costumam fazer programas, é sempre tudo bom, sempre tudo bonito, mas o Rubens estava falando de como é complicado ser síndico, né? Vamos começar pelo fim, né? Que é aqui a gente tem uma pauta falando de o que mudou depois da pandemia. Bom, no meu caso, o que eu percebi muito, de forma muito enfática, foi que as pessoas pararam de ser tolerantes. A intolerância aumentou, assim, de maneira muito grave, e as pessoas, por ficarem em casa, eu imaginava que seria justamente o oposto, né? Que as pessoas conseguiriam se adaptar a isso e conseguir conviver melhor. Mas eu acho assim, o fato deles não estarem em casa a maior parte do tempo e virem para casa apenas para dormir, mostrou que a realidade no condomínio é bem diferente. Então, muita animosidade começou a surgir. Obra a gente não conseguiu parar. No começo até assim, mas não se sabia quanto tempo. Então começou o quê? Intriga entre moradores, reclamações que eu estou trabalhando em casa, meus filhos estão brincando lá embaixo, não pode descer, e agora estão brincando, agora tem barulho. Então essa questão, essa briga entre vizinhos, ele ficou muito mais alta, maior, mais grande, né? Mais grande é horrível, mas ela ficou enorme, né? Uhum. E aí a gente teve que entrar com uma outra opção, que é justamente a parte de fazer essa mediação, fazer essa arbitragem entre as famílias, entre as pessoas. Que é algo complicado e desgastante. Muito, porque você muitas vezes não espera, quer dizer, a pessoa ela vem muito armada para as reuniões. E aí você não consegue tirar dela essa armadura. E essa armadura ela impede que você consiga fazer acordos razoáveis, pelo menos. Roberto, você é bem interessante o ponto de vista dele. Muito bom. E você é um especialista em assembleia também. Eu gosto das suas assembleias. Eu quero saber se as assembleias viraram um campo de batalha. Eu acho muito difícil, doutor Rodrigo, a gente ter, são visões diferentes, são características diferentes, são prédios com necessidades diferentes. Eu acho que é muito do que você falou. Mas eu acredito que, primeiro, a gente acaba amadurecendo um pouco mais a cada dia, aprendendo, você vai sendo um pouco mais flexível em determinadas situações, umas outras, você começa a ser um pouco mais rígido. Eu acho que é um pouco de tudo. O que eu acho que a pandemia nos trouxe foi o período na pandemia, que a gente estava todo mundo sem norte, sem saber o que fazer. Eu acho que isso foi muito delicado e foi divisor de águas, porque se teve muita rotatividade, você saiu de muitos prédios, pegou outros e etc. E depois, pós-pandemia, eu acho que veio dar um pouco do que você falou, as pessoas perderam um pouco, mas as pessoas passaram a ser elas mesmas. Eu acho que, na realidade, elas já eram isso daí. Talvez a gente não percebia e não tinha essa visão, porque você convivia muito pouco. As pessoas trabalhavam muito fora da casa, e aí passou a gente não percebia, mas elas sempre foram assim. Mas aí veio a nossa necessidade, na minha visão, que você precisa um pouco mais fazer com que as regras elas passem a ser cumpridas. Você precisa ter um pouco mais
de perseverança no cumprimento das regras e que as pessoas sigam. Eu acho que é um pouco mais disso daí. E a gente acaba tendo um êxito melhor. Passou a exigir mais da gente. Isso eu Perfeitamente. percebo também, mesmo que no ponto de vista jurídico, eu percebo que a gente tem que se empenhar cada vez mais. E não sei se vocês percebem também, o condomínio ele não era tanto a bola da vez como é hoje, né? Impressionante como o condomínio ficou no holofote, já estava, mas depois da pandemia mais ainda. O que a gente percebe é que assim, né, houve um boom da construção também. Então, hoje você tem 20 a 25 lançamentos todo mês, né? E a entrega de, sei lá, 10 a 12 torres todo mês também. E a gente percebe também que as pessoas estão migrando muito de casas para condomínios. Segurança, lazer e coisas do tipo. Mas o que a gente percebe também é o que falta nessa migração é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então a gente sente muito essa dificuldade porque as pessoas pensam em si mesmas e esquecem que vivem em condomínio, que aquele coletivo, né? Aquele coletivo, ele vive em função de uma harmonia que deveria existir e hoje está um pouco mais complicada. Eu quero complementar, Rubens, dizer que 1/3 da população do Brasil, acho que esse estudo, não sei se foi de alguma entidade ou do próprio IBGE, reside em condomínios. E no estado de São Paulo, existem a previsão em 2024 de quase 1.000 lançamentos. Não sei se vocês sabem, nós somos a 3ª maior cidade em prédios. Perdemos para Moscou e Nova York. Que loucura. Então, Uma loucura total. Então hoje, assim, e cada vez se você vê brotando do chão mais prédios, né? Às vezes você passa, tinha casas antigas, né? Comércio antigo, agora você vê o quê? Lançamentos, breve lançamento. A gente precisa falar dos desafios do síndico nisso, porque a gente tem cada vez mais prédios complexos. Então, alguns prédios do Roberto que eu conheço têm algumas características que são muito peculiares. Então, acredito que na sua carteira também, vocês são síndicos há muito tempo, mas o desafio de você ser gestor de um prédio de 10 andares, 2 por andar, não é o desafio de você ser síndico de um prédio como o Mandarim, por exemplo, ou outros condomínios ícones. Andares, Eu lembro quando você me levou lá no topo do Mandarim, assim, a estrutura daquele prédio é algo... É fenomenal. E é um prédio que não é um prédio tão novo, é um prédio de 2014. Então, mas a concepção 2012, dele é muito robusta, muito né? Robusta, muito complexa, cheio de anuências, cheio de situações diferentes dos demais. E isso também é um desafio. Então, as características do prédio, as necessidades diárias, até o público, como tem uma grande rotatividade, então você tem também as coisas que você precisa se adaptar a cada dia. Você precisa mudar a forma de atuar de acordo com o público, o seu público. Porém, existe a necessidade de você sempre estar buscando coisas novas e trazendo facilidades para o empreendimento. Então, tudo isso vai evoluindo. A pandemia, por exemplo, trouxe muitas necessidades. Você tem a necessidade de você fazer automação, de você tirar as biometrias e colocar faciais. Então, tudo isso foi em decorrência da pandemia. E agora os prédios novos, né, tem essa característica de você estar misturando apartamentos de residenciais. Comercial. Você tem aquele prédio que é mais voltado a investimento e as lojas, né? Então você tem um processo ali híbrido, muito mais complexo. E tem prédios que são voltados, eu não sei se está na carteira de vocês, a gente pegou um empreendimento que ele tinha andares para short stay, para locação de curto espaço, Isso. e unidades que não era permitida a locação por curtíssimo espaço. Nós temos um que são duas torres no mesmo Então, e lá era a mesma torre. Então, esse eu ainda não tenho. Esse eu ainda não tive essa felicidade de pegar. Mas eu estou com 2 torres. Uma é de investidor e a outra é de moradia. E aí existe uma briga, um conflito de área comum, existe de entrada e saída de pessoas. Aí tem que ser, logicamente, a portaria tem que ser muito mais robusta do que uma portaria comum de prédio. É bem mais difícil. São demandas totalmente diferentes, né? Agora é concierge, lavanderia, coisas que no passado você nem imaginava que teria. Pegando essa deixa,
eu acho que eu tenho observado isso em todos os mercados. A hora que aquele Roberto de 10 anos atrás, se ele for o mesmo Roberto, não funciona. Então, assim, o mesmo Rubens, o mesmo Rodrigo, é impressionante como a evolução do nosso negócio, que a princípio é estático, é um prédio. O prédio, há 60 anos atrás, era o mesmo prédio, só que a forma de gestão e os síndicos mudam porque a concepção muda. E eu acho que a gente está mais uma vez com uma nova onda aí. Eu acho que a gente saiu do mercado amador, um mercado que se profissionalizou, e vocês vieram disso. Você está no mercado há 10 anos, Roberto? 10 anos, 11 anos. 11 anos, e você, Rubens? Eu já estou há 14. 14 anos, só que agora a gente tem um novo mercado, né? Aqueles síndicos que tinham prédios há alguns anos atrás e que a gente tem contato, às vezes eles não estão entrando nos novos prédios, porque o mercado muda e a gente precisa se adaptar. O que vocês acham disso? Vocês acham que o mercado está em constante mudança? Assim, né? O mercado, no meu ponto de vista, está mudando bastante. A nossa profissão, a minha e do Roberto, ela está evoluindo, e nós temos, assim, eu imagino, né, a gente já partindo já para um futuro, que nós vamos ter que ainda mais fazer uma revisão dos nossos próprios, as nossas próprias formas de atuação, que está vindo muito agora a questão da inteligência artificial. Então, isso também muda para a gente bastante, né? A interação com as pessoas mudou da pandemia para cá também. Hoje em dia se faz muito virtual. Não tem necessidade de estar mais tão perto dos moradores. Muito embora os mais antigos ainda prefiram esse contato corpo a corpo. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Eu quero saber, do Roberto síndico 11 anos atrás, o primeiro prédio, para o Roberto síndico que pegou um prédio há 2 dias atrás. É totalmente diferente. Mas a essência do Roberto sempre vai existir. Eu sei, porque a gente sabe como disso, funciona. Mas eu acho que a gente precisa, de fato, e eu acho que isso aí é natural, porque a gente acaba evoluindo, acaba aprendendo uma série de coisas. Mas o que eu acho que fica e que fica aqui para o público e para vocês, é que todos os dias é um aprendizado novo. A cada conversa, com cada demanda, cada crítica, você tem que absorver tudo que vai agregar, e às vezes a receita e o remédio não é igual para todo mundo. É isso aí. Ele serve para aquele momento, mas não serve para o momento. A nossa profissão é uma profissão muito dinâmica. Ela muda e ela tem situações que você vai usar de uma forma diferente. Eu acho que essas pessoas com temperamento além do normal, essas pessoas que criam problemas em condomínios, vai existir, existem todos. Não importa o nível do empreendimento, não importa nada. Mas a receita e a forma como que você vai lidar com aquilo, você precisa ter para você inibir, para você mudar um pouco da característica, porque essa pessoa ela vai se isolar, porque não é possível que aquilo se perpetue ou que faça com que você saia do empreendimento por causa disso. Mas só que no passado acontecia. Eu chegava num ponto que eu chegava, fica com o seu empreendimento, não dá para mim, vou mudar. E você acaba fazendo aquilo que essas pessoas querem em detrimento de você não se aborrecer, de você não entrar em embate ou não fazer. Hoje a gente vai amadurecendo e vai começando a aprender a lidar com essas situações. Então, o que eu acho que o mercado me trouxe, o que o tempo trouxe, foi justamente um pouco de aprendizado nesse sentido. Então, eu sou totalmente diferente de 12 anos atrás, de 10 anos, quando eu comecei a pensar em virar síndico. No meu caso, eu sempre trabalhei com o público, né? Então, o que você fazia antes? Na verdade, eu trabalhava com a parte de tecnologia, mas eu fazia muito frente porque eu trabalhei em lojas de departamento também. Então, eu fazia muito contato com a ponta final e com aqueles que forneciam os equipamentos. Então, eu fazia um meio de campo entre esse pessoal. E depois também fui para outras áreas depois, até telemarketing. Então, eu sempre trabalhei muito com pessoas. O que acontece de há 14 anos atrás é que eu tive que mudar um pouco do meu... Eu era muito, assim, vamos dizer assim, radical,
né? A lei do condomínio é a convenção e o regulamento interno tem que ser seguidos à linha, tudo mais. Muito embora a gente ainda tenha que seguir por causa de uma convenção, por assim dizer, mas hoje você consegue ser mais maleável. Eu, no meu caso, hoje, lógico, eu vou até fazer propaganda, né, da Carpati. A gente fez lá os cursos na Garbo, né? Foi maravilhoso, fiz os 3 cursos. E lá eu aprendi bastante. Profissionais muito tarimbados que passaram uma experiência muito grande para a gente. Então, eu amadureci bastante com todos os cursos. Continuo me adaptando, continuo mudando, porque eu continuo fazendo cursos e aprendendo. E acho assim, a pessoa, o ser humano, ele tem que ser aberto a novas experiências. Então, aberto a novas realidades. E aí, com isso, você vai também ganhando punch para se adaptar, para trabalhar melhor em assembleias, para trabalhar melhor com aqueles que são mais difíceis dentro do condomínio. Sempre vai ter, como você disse. Mas a questão é, a forma de lidar com eles mudou nos últimos anos. Esses últimos anos, 10, 12, 13, 14 anos para cá, que o mercado foi realmente sendo trilhado, né? Uhum. E eu lembro quando fui para Salvador, sei que você é de Salvador, eu uma vez perguntei, quem aqui é síndico profissional? Numa palestra, tinha um síndico profissional e o pessoal falou, não. Daí eu voltei para Salvador algumas vezes e assim, hoje o mercado você pergunta quem não é síndico profissional e ninguém levanta a mão, todo mundo lá é síndico profissional. Então assim, é um mercado que se profissionalizou, assim, a gente precisava no começo falar, não, quais são os benefícios? Hoje você não fala, o condômino já sabe, o corpo diretivo já quer o síndico profissional. Isso também traz uma concorrência gigantesca. Eu lembro de algumas concorrências onde eu chegava para o corpo diretivo e falava, olha, não dá para trazer 20 candidatos aqui, isso é contraproducente para qualquer situação. Então, eu quero que vocês falem das dificuldades no dia a dia, porque as pessoas de fora, né, e isso acontece até comigo, outro dia me ligou um conhecido e falou assim, eu estou desempregado, será que você não me arruma uma boquinha de síndico profissional? Cara, síndico profissional não é boquinha, não é imagina o risco, o cara não entende o risco que ele corre, a responsabilidade civil. Então, quero que vocês façam aí esse exercício para quem está nos escutando e expliquem esse momento para que a pessoa entenda a concorrência, né? Porque a gente tem muito síndico profissional, a necessidade de captação, de aprendizado, o tempo de maturação para que, em que momento vocês se sentiram totalmente preparados e para assumir desafios maiores, se começaram com prédios menores e como conseguir cliente nesse mercado hoje? Como conseguir cliente? Então, vamos lá. São 3 perguntas. Mas vamos tentar fazer um compêndio de tudo isso aí. Então, na verdade, lá atrás, quando eu comecei, eu tomei vários tombos. Porque a gente, quando começa, eu comecei como você disse. Quanto tempo você decidiu ser síndico e demorou para pegar o primeiro prédio? Olha, o primeiro prédio eu peguei rapidamente. Não foi tão demorado assim. Foi por uma indicação. Mas logo no começo, eu trabalhei com AdWords, com propagandas, criei o meu site e eu trabalhava sozinho, né? A partir do momento que eu comecei a fazer entrevistas em prédios maiores, eu percebi que trabalhar sozinho não era uma condição que eu deveria seguir. Me associei a outra pessoa, meu sócio até hoje, e nós fomos para essa linha de frente. Ele fez cursos também, assim como eu fiz. Que é o Nelson. Não, que foi o Nelson, que foi o Charles. O Nelson eu conhecia há pouco tempo. O Nelson tem que estar conosco há 4 anos. Então o Charles já vem batalhando comigo há uns 12 anos. Então, no começo a gente era isso, era Google, era colocar um nome lá para tentar, e pagava por isso, logicamente, ainda se paga. Uhum. Né? A gente tinha o site, que facilitava a busca, mas depois de um tempo a gente amadureceu e de uns 8 anos para cá, nós só trabalhamos efetivamente com indicações. Então, hoje um serviço bem feito num condomínio desperta pelo menos 2 ou 3 oportunidades em prédios de familiares. Uhum. De conhecidos mesmo, né? Porque eu também, quando eu saí da vida assim, dentro de empresas, eu deixei muitos amigos. Então, até hoje, vai lá no meu LinkedIn, tá lá, síndico profissional, pô, você é síndico.
E acontece a mesma coisa que você reportou agora. Pô, não dá para você me arrumar um lugarzinho. Cara, não é bem assim, né? Você precisa de conhecimento, você precisa de prática, você precisa de atenção. E não é simplesmente você querer ser, né? Você tem que conseguir ser. Você precisa se adaptar para ser. Que o mundo é diferente, completamente diferente da vida que você leva numa instituição financeira ou mesmo numa empresa de lojas, como eu participava, de departamentos. Então é bem diferente, né? Então hoje o que a gente faz? Hoje basicamente é por indicação. Tanto de administradores, por conta de fazer um bom trabalho e dar pouco trabalho, como também de pessoas, familiares de outros condôminos que percebem que o nosso trabalho é bom e fazem indicação para os prédios dos familiares. E aí a gente vai seguindo. Sim, essa questão de indicação ela é bastante atuante, né? Hoje em dia, então, a maioria dos prédios eles acabam sendo um pouco disso, de familiares, pessoas que acabam investindo em outro empreendimento e acaba levando você. Eu nunca usei de ferramentas de redes sociais, de Google e etc., mas também nunca quis crescer muito. Eu sempre quis ficar pequeno que eu falo no sentido de ter muitos prédios. Agora que eu comecei a ter uma visão e aí o mercado começou a querer, poxa, se você não puder ir, quem vai? Eu sempre sou um representante, eu não tenho preposto, porém tem uma pessoa que trabalha hoje comigo e vive comigo dia a dia, é uma pessoa que pode muito bem fazer dar um direcionamento, uma demanda, ou fazer alguma necessidade específica, mas as decisões sempre param comigo e eu faço questão de estar nos meus empreendimentos e nas que eu faço. Eu já comecei de uma forma muito grande porque o prédio que eu moro é um prédio exatamente muito complexo, cheio de anuências e necessidades. Porém, eu acredito assim que a geografia ela é super importante, que você até o deslocamento, se você estiver muito distante. O mercado, eu acho que ainda precisa se adequar em algumas coisas, porque hoje você escolhe o síndico, alguns empreendimentos e alguns conselhos dentro da realidade deles. E isso é uma questão muito importante, porque eles vêm de empresas ou de situações e de know-how totalmente diferente das necessidades de um síndico. E aí ele quer implementar uma governança que não vai funcionar. Não vai funcionar. Não dá para você exigir que o síndico bata ponto, que coloque a biometria para controlar a entrada e saída do síndico no empreendimento. Isso é totalmente surreal. Não é porque o síndico seja mais ou menos. É que é um negócio que não dá. Ele não precisa de outro, não é um mercado, ele precisa de outras coisas. E no passado você tinha isso muito mais latente, muito mais atuante, esse tipo de procedimento, do que hoje. Hoje as pessoas começam a entender, então aquele morador que vem, diretor de empresa, que trabalha numa repartição pública ou em outros lugares, que querem implementar esse tipo de governança num prédio, fatalmente não vai dar certo e ele vai desistir no primeiro mandato. E aí você abre o precedente de você ter síndico. Então, existe já empreendimentos hoje que já obriga a não ter síndico morador, porque sabe que não já apanhou bastante. Então, isso vai mudando o mercado. E aqueles síndicos profissionais, ou que se intitulam profissionais, que são aventureiros, ou que estava desempregado e que virou porque foi o amiguinho que colocou e etc., não vai se manter. Então, o mercado ele está se ajustando. Eu não sei se aconteceu já com você, mas já tive assembleias de eleição, que é aquilo que o doutor falou, a gente chegou lá, tinha 10 candidatos. E cada um tinha 5 minutos. Eu agradeci, levantei e saí. Porque isso não é para mim. Isso já é quase um circo. Mas complicado. É complicado. E você tocou num ponto do pseudo síndico. Mas assim, a gente também começou em algum momento, eu como advogado, vocês como síndicos, e assim a gente passou por essa maturação. Mas esse pseudo síndico, que é o falso síndico, ele é só um oportunista, né? É engraçado, né? Porque quando você começa, a gente leva algumas lições da vida e você vem do mercado financeiro, a gente já falou sobre isso. Quando você almeja dinheiro, você não alcança, né? Você tem que almejar resultado, atender, né? Assim, se eu quiser vender essa caneca, eu não vou vender, mas se eu tomar ela sempre aqui, mostrar para as pessoas, né? Realizar comprar, bom uso, alguém vai querer. E assim, se eu atender bem na loja, se eu quiser vender a blusa, eu vou afastar o cara.
Mas se eu atendê-lo bem, servi-lo bem, ele tiver aconchegado, daí ele compra. Então, o problema é aquele cara que quer ganhar dinheiro, quer ser síndico porque acha que tem dinheiro. E não está preocupado com os dissabores, porque tudo tem dissabor. E o que tem de dissabor na nossa profissão. Então, essa é uma questão que as pessoas muitas vezes não observam e nem todo mundo está disposto a fazer uma reunião à noite, né? Muita gente quer começar, eu acho que todo mundo tem direito de começar, mas o começar tem que... A primeira pergunta que eu faço é quanto tempo você tem para se dedicar? Exatamente. Né? Quanto tempo você tem para investir? E uma coisa que eu observei da fala de vocês é que, assim, eu conheço um pouco da história de vocês começaram sozinhos, e eu acho que essa é uma tendência do mercado. O mercado começou com síndicos individuais que buscavam ali 3, 4 prédios. Hoje eu vejo um movimento que os síndicos andam se coligando, e uma coisa muito importante que você falou também é a territorialidade. Que não adianta eu pegar um prédio aqui em Santo Amaro e pegar outro do outro lado da cidade, porque o deslocamento hoje em São Paulo, então aqui, o cara é especialista em condomínios, atende condomínios nesse perfil, nessa localidade, e daí se associa com outro síndico e troca informação, e às vezes vira um conglomerado de pessoas trabalhando em prol de uma... que me parece que é o que você faz, né, Rubens? Sim, a gente acabou se associando, né, a outras pessoas para que a gente pudesse ter, primeiro, a condição de estar presente mais tempo dentro dos condomínios. Todos eles já tinham prédios ou vocês captaram juntos? Na verdade, captamos juntos. A grande maioria foi captada juntos. Vocês então se uniram, abriram mão do que vocês tinham? A união faz a força, não, né? Não e faz açúcar. Faz açúcar também. Faz açúcar também. Né? Mas também faz a força. Mas vocês não concorrem entre si na mesma assembleia. Não, isso aí não, na verdade. Mas tem, e você sabe que tem síndicos. Isso aí. Tem, eu já vi isso também. Mas sabe o que é interessante na sua fala? Eu participei, quer dizer, na verdade eu participei de uma entrevista em que o pessoal estava trocando o síndico profissional. A troca se dava por quê? Porque a síndica anterior atendia de segunda a sexta-feira em horário comercial. Muito bom. Então, se precisa de algum problema que acontece à noite, não tem quem faça. Aconteceu alguma coisa no final de semana, você não consegue falar com ela. Então, é para entender também que quando você entra nessa vida, depende daquilo que você quer, aquilo que você falou. Eu não preciso necessariamente ir para a questão de vou ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro vem justamente de você como consequência de um trabalho que você faz. Então, se você não consegue atender as pessoas, se você quer ter uma vida diferente, você não pode ser síndico. Porque o síndico tem que estar aberto a conversar, de repente, num sábado de manhã, numa reunião à noite com o conselho. E Rubens, uma coisa, e sentindo prazer, porque assim, a gente tem prazer no que a gente faz. Sim, tem que gostar. É difícil, é complexo, mas você tem prazer. Então, assim, eu lembro quando comecei e um primo meu falou assim, mas você vai advogar para condomínio, você é louco, não sei o quê. O que ele está falando? Eu não sei até hoje, porque a gente tem prazer naquilo. Mas eu acho que é um pouco disso daí, Rubens, que você fala, mas eu ainda acho assim, eu tenho uma vida social, sempre que eu quero viajar ou fazer qualquer coisa, eu faço. Eu acho que é um pouco também do nosso compromisso e a nossa necessidade e realidade do que tem hoje é qualificar as pessoas que estão lá para fazer. Porque você tem empresas hoje que você faz todo e qualquer atendimento, você tem empresas que são contratadas para dar manutenção nos prédios. Qual seria o tipo de coisa que o síndico precisaria estar presente no prédio para resolver? Ótimo. A não ser uma questão de conflito entre mesmo pessoas, no conflito, mesmo no conflito ele não precisa separar. Mas você tem uma característica que eu gosto muito, Roberto, assim, primeira coisa, quantos prédios eu preciso... Você vem da área financeira, então existe uma planilha. Quantos prédios eu tenho que ter, quantos eu vou conseguir atender e quanto eu vou cobrar nesses prédios. Porque eu conheço síndicos que têm 20 prédios e conheço mesmo de R$1.000. Não adianta. Não, isso não... E ele não tem tempo, daí ele passa a terceirizar, ele tem mais 2 pessoas e ele não vive e não consegue ganhar dinheiro também, porque o prédio é barato, então ele pega não por conta da qualidade,
então ele não consegue impor limites. Eu vejo que você consegue impor limites, e isso ocorre na contratação. Então, assim, eu funciono assim, a minha empresa funciona assim, vou atender as demandas, mas assim, estourou o cano 3 horas da manhã, estourou o mandarim, eu tenho plantonista na manutenção. Você quer o quê? Que o síndico vai lá? Lógico, emergências. O síndico morador acontece, né? Eu várias vezes acordei quando era síndico lá de madrugada, acabou a luz, estourou. Mas é uma coisa que você faz uma E cortesia, também faz, uma coisa que você mora lá, é mais é, fácil. Mas você até deslocar para o prédio por causa de uma falta de uma energia, alguma coisa. Tem algo sentido. errado, porque não tem um plano de Não tem um plano contenção, de não tem um plano. de emergência. Virou aquele funcionário que apaga incêndio Faz tudo. e o dia que ele sai de férias, Não você se organiza, qualifica você não a precisa equipe dele. adequadamente, em minha opinião. Isso Você é medo, precisa às rever. vezes. Também, de ter problemas e você ter que defender isso depois numa hora de um conflito. Porque vai chegar um momento que aquela situação ela vai dar conflito, vai dar estresse, porque as pessoas vão questionar, você tem que ter a resposta. Se a Sabesp ela fecha a água em determinada região de 6 da manhã ou de meia-noite às 6 da manhã, você precisa fazer o quê? Não lava a caixa d'água e termina de lavar a caixa d'água às 10 da noite, às Avisa 6 os da condôminos, se porque programa. vai dar problema, porque você Não vai tem, zerar. Então, existem algumas coisas que você precisa se precaver para que você não tenha problema. Agora, o problema existiu, teve, você tem que ir para cima e resolver. No momento adequado e não ficar esperando ou tentando fazer com que as coisas funcionem só com você. Então, Rubens, aí É que eu vejo assim, existem diferentes tipos de prédio, né? Eu tenho prédios pequenos, né, que eu não tenho, de repente, uma estrutura Você de tem manutencista. pulverizado também, né? Tem, Você tem prédios tem. de todos os tipos, em todas as tem regiões. alto padrão e tem pequenininhos, de 9 casas, que não tem ninguém. É o síndico que tem que resolver. Então, E é o mesmo Rubens em todos os os prédios? Assim, É o mesmo você se Rubens em comporta todos os- igual? Não, sim, eles já sabem que eu sou igual. Eu não tenho, logicamente que a gente fala que, eu sempre aprendi isso também, quando você vai para frente das pessoas, você veste uma máscara, né? É como se fosse um teatro. No meu caso não, no meu caso eu gosto de ser autêntico e trabalhar da forma correta. Então, se precisar atender, e nesses prédios pequenos às vezes precisa, porque eles não têm uma estrutura de atendimento, por isso eu também me associei a outras pessoas. E por isso também eu tenho comigo uma gama grande de fornecedores, que na verdade eu já chamo de parceiros, que me atendem quando eu preciso. Então nem sempre eu preciso ir de madrugada, às vezes eu empurro para outro. Mas às vezes é preciso estar lá porque a ocasião até pede que você esteja, para tranquilizar inclusive as pessoas. Não digo uma falta de energia elétrica, mas em algumas coisas você precisa estar junto. O Rubens tocou num ponto que eu acho super importante também. Às vezes, em concorrências, os candidatos apresentam lá e dizem: eu tenho engenheiros, eu tenho arquitetos, eu tenho manutencista, eu tenho tudo. E cobro um valor inferior aos outros candidatos. Tem alguma coisa errada. Lógico. A conta não vai fechar. Esse dinheiro, como é que ele paga esse monte de gente? Então, uma das características, uma das coisas que eu sempre falo nas minhas apresentações, eu não tenho. Minha filha, que é engenheira civil, tem CREA, tem tudo, nunca emitiu um RT para ninguém. Porque conflitos de interesses, não tem necessidade. Se for uma necessidade do condomínio, tem que buscar no mercado. Então, esse tipo de postura é o que eu acho que todo mundo gostaria de ter. Então, eu tenho parceiros como você, em que eu confio e que eu sei, são empresas, assessorias que vão me dar uma boa assessoria, não vão pesar no preço a depender da cara do cliente, não, ela tem uma característica e tem uma precificação adequada para o mercado, porque não adianta, e eu já participei de concorrências onde que o conselho fala assim: não, fulano de tal, pô, o cara se apresenta muito bem, pô, está cobrando a metade do seu valor, não dá para você baixar? Não. Não dá, A resposta é sempre não. Contrate-se assim. E depois não volta, dá. né? Como já Alguns prédios acabam voltando, Sim. porque quando você vê, e tem prédios que me convida para eu voltar e sinto muito, mas eu não tenho nem tempo, não consigo atender. Eu, naquele momento, não consigo, porque também não dá para você pegar todo tipo de prédio toda hora, porque você acaba, né, para fazer um negócio estruturado, tudo bonitinho, então você também tem que ter um pouco de controle e um pouco de
de ajuste, então não dá. Então esses prédios hoje eles penam, porque acaba contratando a pessoa pela venda, pela forma que chega e se apresenta. Então o mercado, até isso, o mercado está se ajustando, porque não se tinha nenhum critério, não se tinha uma base de nada. Então hoje já começa a entender. Então quando você vai numa apresentação, você já sabe quem são as pessoas. Essa era uma pergunta que eu tinha. Vocês sempre se encontram, assim, são praticamente os mesmos, assim, é difícil ter... Depende um pouco da região. Na região que eu atuo, que é mais Zona Sul, sempre são os mesmos. Então a gente já sabe quem são as pessoas, já sabe até o preço que eles vão mandar. Até o preço que vão, tudo isso. Eu acho que o Rubens pode... também encontro assim. praticamente em quase todas as concorrências mesmas as mesmas pessoas. Você está entrando, a pessoa está saindo. E às vezes você vê parceiros que a gente sabe que são parceiros na mesma assembleia, disputando entre eles. Mas daí isso é um golpe, né? Assim, na verdade, você está já enganando o prédio. Nós vamos trabalhar junto. Ou está saindo um síndico, onde que você e o concorrente que está lá para assumir a posição do síndico está saindo, ele mesmo, porque a empresa dele, é o parceiro. Então eu acho que isso não é ético, não é um negócio bacana. Mas uma hora vai aparecer, né? E acho que as pessoas estão ficando mais espertas, os condomínios, mas a gente ainda tem muito condômino que não conhece os bastidores do nosso mercado. Então, às vezes, a gente acaba não falando, mas o cara vai lá e se apresenta, você sabe que o cara é tranqueira, ou você sabe que aquela administradora é tranqueira, mas é escolha. E às vezes o que o cara tem é só o marketing. Ele vai lá, ele vende bem. Mas é aquilo que o Roberto falou. A pessoa chega lá e fala, tem um engenheiro. Na verdade, quando ele assume, todos os custos, na verdade, são do condomínio. Né? Porque ele, na verdade, ele indica, ele tem até gente que faça, mas o custo não é dele. Mas tem apresentações que o cara fala assim, não, o engenheiro é meu, da minha empresa. Pode ser até que tenha uma outra empresa muito maior, mas isso não é corriqueiro. Mas assim, tem muita gente que vende, às vezes eu vejo apresentações que você sabe que ele está enganando o público que está assistindo ele. E vou falar, não são poucas. Né? E plataformas também antiquadas. Né? O cara chega lá, o síndico ele não viu o orçamento, ele não sabe o que espera ele, daí ele fala, vou reduzir despesas, eu vou resolver os problemas. Assim. Você nem sabe quais são os problemas. Resolver o quê? Assim, qual é o problema? Onde é que está? Então fica difícil. Mas acho que assim, olhando para o futuro, eu acho que, pelo menos a gente fala a partir de profissionalização da nossa profissão, que ainda não é uma profissão efetiva. Nós começamos a atuar, na verdade, em 2002, como síndicos externos. Que até 2002 o Código Civil dizia que tinha que ser um síndico morador. Então, tá melhorando bastante, a gente está crescendo muito. E eu acho que essas empresas que tomam esse tipo de atitude, eu acho que elas têm um tempo certo de se extinguir. Porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, essa condição de sindicância ela vai ser promulgada em algum projeto, algum projeto de lei. E aí vai ter uma regulamentação, tudo mais, como todas as profissões têm. E mais cedo ou mais tarde, esse tipo, nem administradora não pode ter advogado. E toda administradora vende, eu tenho um corpo jurídico. Você não pode advogar pelo condomínio. Mas as brechas do mercado e as brechas que tem para que isso seja burlado, a maioria delas fazem. Eu acho que o ponto, Rubens, ainda é um pouco mais do que isso. Eu acho que o próprio público, a própria demanda e aquela pessoa que vai buscar o profissional, ele tem essa característica. Ele vai aprender a lidar com isso como qualquer outra coisa, independente da regulamentação da profissão, independente que se tenha isso com a nomenclatura, tudo bonitinho. Em minha opinião, eu acho que isso daí são as pessoas que vão buscar, que vão começar a aprender, a escolher exatamente aquilo que vai fazer a diferença. O Roberto, eu endosso isso que você está falando. Eu estive na Argentina agora 2 semanas atrás para estudar o mercado. E os síndicos, eles não são regulamentados, mas eles têm uma obrigatoriedade de realizar um curso e uma inscrição em cada município, em cada província. E a discussão ali é de problemas gerados através de síndicos
que fraudam o balanço. Então, assim, se a gente não tiver uma conscientização, que acho que parte da sociedade, né? Nós somos o reflexo da sociedade. O condomínio é o reflexo da sociedade. Então, assim, a hora que você vai lá no condomínio e fala assim, poxa, tá todo mundo beligerante, um querendo engolir o outro. Cara, isso não é do condomínio. Isso reflete o que a gente vive na sociedade. Você sai na rua, o problema político, o problema social, o problema do desemprego. Então, assim... Acaba refletindo, é um pouco daquilo. Há 10 anos atrás, há 11 anos, quando eu comecei a ser síndico, o discurso do síndico da época era dizer, olha, eu estou aqui porque eu gosto de fazer isso, eu não vou cobrar nada. E todo mundo acreditava e votava na pessoa e colocava lá para ser síndico. E se intitulava profissional, porque era o começo de tudo. E ele dizia, não vou cobrar nada porque eu sou bonzinho. E aí as pessoas acreditavam nisso. Hoje você tem um discurso um pouco diferente, mas que é basicamente na mesma linha. As pessoas se vendem de uma forma que o mercado acaba comprando algumas pessoas e na hora que você vai ver, você está comprando gato por lebre. E aí quando porque o condomínio é uma instituição, é onde que você tem recursos financeiros gigantes, onde que você tem empresas que você acaba empresa de segurança, empresa de limpeza, que são valores altos e que muitas vezes você tem conflitos de interesse na hora da contratação, na hora da escolha, na hora de uma mudança e na hora que se vai ver, você tomou um prejuízo gigantesco, ou de prestação de serviço ou até mesmo financeiro, às vezes de má prestação, o que é menos pior do que o fato do cara às vezes que acaba roubando quando... Exatamente, e que no fundo acabou fazendo uma escolha ruim, acabou pesando o que foi dado como garantias, que é a palavra, o que é o histórico da pessoa, não foi levado em consideração a realidade. Porque não é que seja simples, é que se você parar para pensar, você vai ver exatamente como o mercado faz e ele se autorregula, né? Aos poucos vai fazendo. Perfeito. A questão é essa mesmo. Se você for pegar o passado de síndicos moradores, você tem muita dificuldade com aqueles que foram realmente aventureiros, né? Que na pandemia perderam emprego, e você querendo ou não, você está trabalhando às vezes com bastante dinheiro em caixa, e aquilo, para quem não está preparado, é uma dificuldade de enfrentar. De segurar, né? Alguns condomínios, Rubens, movimentam milhões. Assim, e não são poucos hoje. Então você pega um condomínio que fatura 1 milhão, que arrecada 1 milhão. Você tem ali uma mão de obra, sei lá, de 200, às vezes 300 mil reais. Uma pessoa mal intencionada que cobre ali um percentual na má fé, ele tem os 10% dele ali de 300 mil, sei lá, 30 mil reais. Então, assim, daí você vê um prédio desse, às vezes, aonde a concorrência está preocupado, o conselho está preocupado em encontrar o síndico que cobre mais barato. Daí colocam um cara de R$1.000 ali dentro e colocam, porque eu já vi isso. Também já. E daí o cara chega lá e assim, e a nossa posição às vezes é muito delicada, porque eu consigo segurar o contrato de prestador de serviço. A hora que chega um contrato que tem coisa errada, eu falo, olha, esse contrato não tá legal. Mas o problema é quando o cara vai buscar no orçamento, ele transfere a conta, ele faz... Vamos usar esse recurso para outra finalidade. Uma situação bem interessante. Cara, eu até hoje não entendi como é que o cara consegue fazer, mas da mesma forma. Fui competir, fui concorrer, e o cara que ganhou apresentou um orçamento de um salário mínimo. Interessante, um salário mínimo. Eu não trabalho por um salário mínimo. Não dá para fazer o que a gente faz por isso. Na hora da saída, o cara tinha uma XC60. Falei, como é que ele consegue ter um carro desse cobrando R$1.000 de... Alguma coisa tem errado. Desculpa, mas alguma coisa tem errado. Não, a conta não fecha. A renda dele. A conta não fecha. Às vezes não é isso, mas muitas vezes é isso.
Sim, A gente muitas não vezes não dá dá certeza. É complicado, Não dá para ter mas certeza. não dá para ter certeza, mas dá indícios, né? As É. coisas dão indícios e assim, e você vê, né? Daí você observa, você acaba acompanhando o Quem prédio de está no longe, mercado sabe, né? você vê que o cara sai, ou você vê que ele... A gente sabe os síndicos que são boleiros, os síndicos que dão problema, então isso é recorrente. Mas a gente não vai conseguir educar o mercado, a gente vai Não criar o somos nós, mercado. né? A gente tenta, mas não compete só a nós. Talvez, doutor Rodrigo, na sua posição seja muito mais fácil de você ajudar os empreendimentos, porque se eu tenho uma assessoria jurídica como a sua empresa em um determinado condomínio, eu tenho mais conforto e mais tranquilidade pela forma que é tratado e da forma que é dado aos problemas e às análises e tudo mais. Mas você vê empresas por aí que vivem ao contrário, que faz o papel diferente e que não tem essa preocupação. Então, quando a escolha de um prestador de serviço, a sua posição como assessor jurídico de um condomínio é muito diferente da nossa que está no dia a dia, porque nós não podemos, e até pela questão ética, e quando a gente se depara por uma situação como essa, às vezes a gente tem que ficar calado e não fala, e às vezes a gente, chega na concorrência, a gente sabe que aquilo vai dar problema e você tenta até passar um pouco para a pessoa que lhe convidou, que chamou você para o processo, mas você fica sem jeito de poder falar. Mas Roberto, obrigado pelas palavras, mas isso é sinergia, porque a hora que você trabalha, eu tenho liberdade de falar com você, você comigo, mas muitas vezes essa liberdade não existe, as coisas acabam ficando no dia a dia complicadas e a gente tem o anseio daqueles que nos contratam, que nem sempre é o síndico, é o conselho, a expectativa da assembleia, e a gente passa por isso, o jurídico, o síndico o tempo todo, e é difícil, né? É essa regulagem. A gente falou isso no começo, né? Não importa só aquilo que você conhece ou como você sabe fazer, importa como você trata, como você interage, administra cada situação. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Queria alguns comentários finais, algumas dicas não para quem está começando, para quem já está aí no mercado, porque vocês com certeza são referências e tem aí muita coisa para transmitir para quem está nos escutando. Bom, primeiro que os prédios são diferentes, né? Cada comunidade é diferente. Então você precisa ter, além logicamente de ter um compromisso consigo mesmo com respeito e com a qualidade, saber que você precisa muitas vezes se adaptar a situações diferentes nos condomínios. Então eu preciso ter primeiro, como eu disse no começo, empatia, se colocar no lugar do outro, para entender o que ele está buscando de informação, do que ele quer conseguir, para que você possa entregar. Senão você não vai chegar a lugar algum. Perfeito. Eu acho, doutor Rodrigo, e assim, primeiro um agradecimento, a participação, poder contribuir. Eu acho que o Rubens aqui, a gente acaba aprendendo a cada momento, a cada hora que a gente está conversando e tentando, passar essas informações. E ao público, eu diria o seguinte, que um pouco do que o Rubens falou, cada situação são situações, mas a nossa essência e aquilo que a gente tem, aquilo que a gente busca, ela nunca deve deixar de existir. E a gente deve sempre levar isso como base de tudo. A partir dali, você se adapta, você se qualifica, você busca os resultados, você busca o que vai resolver aquele determinado problema, mas você sempre tem que prevalecer o coletivo, sempre tem que prevalecer a valorização das pessoas e a valorização do patrimônio, porque no final é isso que importa, é valorizar aquilo que você está defendendo, é aquilo que você está ali para fazer o melhor e você também buscar dentro da sua essência daquilo que você tem e dar isso para que as pessoas possam enxergar isso. Roberto, o Raul Seixas tinha uma música que ele falava assim: verdade, 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 se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Então, assim, é prazeroso fazer aquilo que a gente sabe fazer e respeitando a nossa essência, aquilo que a gente é. E tenho muita, muita admiração pelo seu trabalho, pela sua amizade, porque a gente vai criando... O que vale é o que fica, né? As amizades que a gente constrói, as pontes que a gente constrói. E, principalmente,
aquilo que o dinheiro não compra. Isso me dá uma satisfação hoje assim, gigantesca. E tenho o prazer de te chamar de amigo, admirar seu trabalho. Obrigado. Rubens também, um cara sério, íntegro, e que a gente possa deixar essa sementinha aí. E se a gente não conseguir, pelo menos que a gente faça a nossa parte e sejamos a nossa melhor versão em cada local que a gente passar. E quem não souber aproveitar, Sinto muito. paciência, nós vamos abrir. Eu vi outro dia no Instagram um carro velho, era um Porsche velho, uma Ferrari, dizendo o problema não é o carro, é onde você está. Então, às vezes, você está num lugar que não te valoriza, você pega, vai embora e busca o seu caminho. Então, encerro com essas palavras, agradeço você que está nos assistindo, agradeço aos participantes de hoje, ao Rubens, ao Roberto. Você pode assistir esse e outros programas no meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati. Deixe seu comentário, siga o canal, ou através de qualquer plataforma streaming você pode escutar no caminho de casa, do trabalho, da assembleia, para que você possa conhecer um pouco mais aí sobre os condomínios e pessoas ilustres como as que eu falei aqui hoje. Muito obrigado e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganah.